Você abre a porta de casa e o silêncio te recebe como um soco no estômago. Não é aquele silêncio tranquilo. É o tipo de silêncio que grita, que ocupa cada cômodo, que se espalha pelas paredes e sobe pelas escadas. Você entra, fecha a porta atrás de você e percebe que não há mais ninguém do outro lado esperando por você. Ninguém te avisa sobre esse momento. Ninguém te prepara para a solidão que vem depois que tudo acaba. Para o vazio que não é só físico. É emocional. É estrutural. É o tipo de vazio que muda quem você é. Você olha ao redor e tudo parece igual. Mas nada é o mesmo. Os objetos estão lá. Os móveis continuam nos mesmos lugares. Mas a casa não é mais um lar. É só um espaço que você habita. E você percebe que ninguém vai perguntar como foi o seu dia. Ninguém vai comentar sobre o jantar. Ninguém vai reclamar que você esqueceu de fazer alguma coisa. Ninguém está lá. Esse silêncio que eu vou descrever aqui talvez seja o mais honesto que você vai ouvir hoje. Se ele faz sentido para você, se você reconhece esse vazio, então talvez esse seja o seu lugar. Se inscreva no canal. Aqui a gente não finge que está tudo bem. Aqui a gente fala sobre o que ninguém tem coragem de nomear. Porque a verdade é que chega uma fase da vida em que ninguém pergunta se você está bem. Você só segue. Trabalha, cumpre os horários, paga as contas e volta para casa, sozinho, nos primeiros segundos de silêncio. E é nesse silêncio que mora o maior problema. Não é a ausência de barulho, é a ausência de vida, de movimento, de sentido. Você tira as chaves do bolso. O barulho metálico ecoa pela sala vazia. Você coloca a mochila no chão. O som do zíper ressoa como se a casa inteira estivesse ouvindo. Você acende a luz e percebe que está iluminando um espaço que ninguém mais vai compartilhar com você. Esse é o momento que ninguém filma, ninguém posta, ninguém comenta, porque não existe filtro para a solidão. Não existe legenda motivacional para a ausência. Não existe música de fundo que disfarce o vazio. E o pior é que você vai viver isso todos os dias. De novo, e de novo, e de novo. Até que um dia você percebe que já se acostumou. E aí vem o medo maior. O medo de que talvez você nunca mais saia disso. Hoje eu vou falar sobre o silêncio que vem depois. Sobre a solidão que ninguém vê. Sobre o peso de ser um homem adulto que voltou a viver sozinho. Não porque escolheu, mas porque a vida escolheu por ele. Você abre a porta e o primeiro pensamento que vem é sempre o mesmo. Não tem ninguém aqui. Não é novidade. Você sabe disso. Mas toda vez que você entra, o corpo reage como se ainda esperasse alguma coisa. Como se ainda houvesse a possibilidade de ouvir uma voz vindo da cozinha. De sentir o cheiro de café. De ver uma luz acesa no quarto. Mas não tem nada disso. Você fecha a porta devagar. Trava a fechadura. E o clique do trinco ressoa como o som de uma prisão se fechando. Não porque você não possa sair, mas porque não há motivo para sair. E não há motivo para ficar. Você só está ali, ocupando espaço. As chaves caem na mesinha da entrada. O barulho metálico corta o silêncio como uma lâmina. E você percebe o quanto esse som sempre passou despercebido. Antes, ele se misturava com outros barulhos. Com conversas. Com a televisão ligada. Com a vida acontecendo. Agora ele é o único som. Você tira o sapato. Cada passo que você dá ecoa pelo corredor. O som da sola do pé no chão frio. O rangido do piso de madeira. Tudo parece amplificado. Como se a casa inteira estivesse prestando atenção em você. Mas não está. A casa não presta atenção em nada. Ela só existe. Vazia. Inerte. Esperando que você a preencha com alguma coisa. Mas você não tem nada para oferecer. Você vai até a cozinha. Abre a geladeira. A luz branca ilumina o seu rosto cansado. Você olha para dentro e vê sempre a mesma coisa. Comida que você comprou sozinho. Que você vai comer sozinho. Que você vai guardar sozinho. Não tem aquele pote de sobra que alguém deixou. Não tem aquele bilhete grudado dizendo que tem algo guardado para você. Não tem nada que indique que outra pessoa vive aqui. Por que não vive? Você fecha a geladeira e fica parado no meio da cozinha. E percebe que não tem fome. Nunca tem. Não é sobre comida. É sobre companhia. É sobre dividir a mesa. É sobre ter alguém para quem você pode dizer que o dia foi difícil. Alguém que responda.
Alguém que escute. Mas não tem ninguém. Você vai até a sala. Senta no sofá. O mesmo sofá onde antes havia conversas, discussões, risadas, brigas, silêncios confortáveis. Agora só tem você. E o peso desse silêncio que não é confortável, que é sufocante. Você liga a televisão. Não porque quer assistir alguma coisa, mas porque precisa de barulho. Qualquer barulho. Qualquer coisa que faça você esquecer por alguns segundos que está sozinho. Mas não adianta. Porque mesmo com a televisão ligada, com as vozes saindo dos alto-falantes, com as risadas enlatadas de programas que você nem está prestando atenção, você continua sozinho. O barulho não tira a solidão. Ele só disfarça. Você olha ao redor. Tudo está no lugar. A estante com os livros que ninguém mais lê. O quadro na parede que ninguém mais comenta. A almofada torta no sofá que ninguém mais arruma. Tudo continua como estava. Mas nada faz sentido. Porque uma casa sem presença não é uma casa. É só um depósito de memórias. Um museu de uma vida que acabou. E você é o único visitante. Você levanta. Vai até o banheiro. Lava o rosto. Olha pro espelho. E vê um homem cansado. Não só do trabalho, mas da rotina. Da repetição. Do vazio. Você desliga a luz. Volta para a sala. Desliga a televisão. E o silêncio volta. Mais pesado. Mais presente. Mais real. Você sobe as escadas. Cada degrau rende. Cada som ecoa pelas paredes vazias. Você entra no quarto. Liga o abajur. E se senta na beira da cama. A cama que antes era dividida. Que tinha 2 lados. 2 travesseiros. 2 rotinas. Agora tem só você. Ocupando um espaço pequeno. Deixando o outro lado intocado. Como se ainda houvesse a ilusão de que alguém vai voltar. Mas ninguém volta. Você deita. Olha pro teto. E ouve o silêncio. Aquele silêncio externo. Que vem de fora. Que é palpável. Que ocupa cada centímetro da casa. E é nesse momento que você percebe. O silêncio externo é suportável. Dá para lidar com ele. Dá para colocar música. Dá para ligar a televisão. Dá para sair de casa e buscar barulho em outro lugar. Mas o silêncio interno. Esse é o problema. Esse não tem como fugir. O silêncio que mais dói não é o da casa vazia. É o da sua cabeça cheia. Cheia de perguntas que não têm resposta. Cheia de pensamentos que giram em loop. Cheia de uma conversa interna que não para nunca. Que não te deixa dormir. Que não te deixa descansar. Você fecha os olhos. E em vez de sentir sono, você sente o peso de tudo o que não foi dito. De tudo o que você guardou. De tudo o que você fingiu que estava bem. E aí vem aquela voz. A voz que só você escuta. Aquela que questiona tudo. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu poderia ter feito diferente? Será que isso é temporário ou eu vou ficar assim para sempre? E não importa quantas vezes você tente responder essas perguntas. Não importa quantas vezes você tente racionalizar. A voz continua lá. Sussurrando. Martelando. Insistindo. Você se vira na cama. Tenta encontrar uma posição confortável. Mas não é sobre a posição. É sobre o desconforto emocional. Aquele que não tem travesseiro que resolva. E aí você percebe. Você tem medo. Não é medo de ficar sozinho. É medo de se acostumar com isso. Porque o corpo humano se adapta a tudo. A dor vira rotina. O vazio vira normalidade. A ausência vira presença constante. E chega um ponto em que você não lembra mais como era antes. E isso te apavora. Porque você sabe que se acostumar com a solidão significa aceitar que talvez ela seja permanente. Significa parar de esperar. Significa desistir da ilusão de que as coisas vão melhorar. E você não quer isso. Mas também não sabe como evitar. Então você segue. Dia após dia. Fingindo que está tudo bem. Respondendo que está tudo certo quando alguém pergunta. Postando fotos de lugares que você visitou sozinho como se isso fosse liberdade. Como se isso fosse escolha. Mas não é. Porque liberdade de verdade não pesa. E isso que você sente. Isso pesa. Você vai trabalhar. Cumprimenta as pessoas. Faz o seu trabalho. Ri quando alguém faz uma piada. Participa das conversas. E ninguém percebe.
Ninguém vê que por dentro você está vazio. Porque homem adulto não chora, não reclama, não demonstra fraqueza. Homem adulto aguenta, segue em frente, resolve. E você resolve, todos os dias. Mas ninguém te dá medalha por isso. Ninguém reconhece, ninguém vê. E talvez seja isso o que mais dói. Não é a solidão em si, é a invisibilidade dela. É o fato de que ninguém percebe, ninguém pergunta, ninguém se importa. Porque para todo mundo você está bem. Você tem um emprego, você tem uma casa, você tem saúde, você não tem do que reclamar. Mas por dentro você está caindo aos pedaços. E ninguém vê. Você volta para casa, novamente. E o ciclo recomeça. O silêncio externo te recebe. Mas é o silêncio interno que te destrói. Porque esse silêncio não é ausência de som. É ausência de sentido. É a sensação de que você está vivendo no automático. Que está apenas cumprindo etapas. Que está existindo, mas não vivendo. E você se pergunta: quanto tempo mais? Quanto tempo mais eu vou conseguir fingir que está tudo bem? Quanto tempo mais eu vou conseguir carregar esse peso sozinho? Quanto tempo mais até eu desmoronar? Mas você não desmorona. Por que não pode? Porque tem contas para pagar. Tem responsabilidades. Tem gente que depende de você. Mesmo que você não tenha ninguém para depender. Então você segura. Você respira fundo. Você levanta da cama. E recomeça. Mas toda noite. Quando você deita. Quando apaga a luz. Quando fecha os olhos. O silêncio interno volta. Mais alto. Mais presente. Mais insuportável. E você percebe que ele não vai embora. Porque ele não é externo. Ele mora em você. Ele faz parte de você agora. E talvez, só talvez, a única coisa que resta é aprender a conviver com ele. Não porque você quer, mas porque não tem outra opção. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre a solidão do homem adulto. Ela não passa. Você não acorda um dia e descobre que está curado, que superou, que virou a página. Isso não acontece. Não desse jeito. O que acontece é que você aprende não a gostar, não a aceitar com alegria, mas a carregar, a conviver, a suportar. E talvez seja isso que a vida adulta realmente é. Não é sobre ser feliz o tempo todo. Não é sobre encontrar respostas. Não é sobre preencher todos os vazios. É sobre aprender a viver com eles. Porque o silêncio da casa vazia, esse você pode quebrar. Pode ligar uma música. Pode chamar um amigo. Pode sair. Pode fazer barulho. Mas o silêncio interno, esse você não quebra. Você convive. Você acorda de manhã. Olha pro teto. Sente o peso. E levanta mesmo assim. Porque é isso que homens adultos fazem. Levantam. Mesmo quando não querem. Mesmo quando dói. Mesmo quando não faz sentido. E talvez, no fundo, seja nisso que mora a força. Não na ausência de dor, mas na capacidade de seguir apesar dela. Não existe final feliz aqui. Não existe moral da história. Não existe lição motivacional. Existe só a verdade crua. A verdade de que você vai continuar voltando para casa vazia. Vai continuar sentindo o silêncio. Vai continuar carregando esse peso. E ninguém vai aplaudir você por isso. Ninguém vai te dar um troféu. Ninguém vai reconhecer a batalha que você trava todos os dias só para não desistir. Mas você sabe. E isso tem que ser suficiente. Porque a solidão do homem adulto não é sobre estar sozinho. É sobre perceber que mesmo cercado de gente, mesmo com uma rotina cheia, mesmo com uma vida que parece funcionar por fora, por dentro você continua carregando algo que ninguém mais vê. E você vai continuar carregando. Não porque é forte, mas porque não tem escolha. E talvez, só talvez, seja exatamente aí que mora a única coisa que importa. Não na superação, não na cura, não na transformação, mas na persistência, na capacidade de existir apesar de tudo, de continuar respirando, de continuar andando, de continuar voltando para casa, mesmo sabendo que ela está vazia. Porque no final das contas, a vida não pergunta se você está pronto. Ela só acontece. E você ou acompanha, ou fica para trás. E você não vai ficar para trás.
Não porque quer ser herói, mas porque simplesmente não sabe fazer diferente. Então você segue. Com o silêncio, com o vazio, com a solidão. E talvez, em algum lugar no fundo, você aprenda que isso também é uma forma de viver. Não a melhor, não a mais bonita, mas a sua. E tem que ser o suficiente, porque é tudo que você tem. Claude é uma inteligência artificial e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.